Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, seja bem-vindo, muito boa noite. O padre Silvio Roberto está se recuperando do procedimento cirúrgico que precisou passar ontem. Agora à tarde, um novo boletim médico foi divulgado e nós vamos trazer os detalhes nesta edição do TVU Jornal, que também vai falar. Votuporanga é uma das centenas de cidades brasileiras escolhidas por refugiados. São pessoas que, como a Nancy, vieram para o nosso país em busca de tranquilidade e para começar uma vida nova. Obras do Complexo Esportivo da Unifev começam. Até o fim do ano, tudo deverá ficar pronto para ser utilizado por alunos da Unifev, do Colégio Unifev e da comunidade em geral. Também tem as informações atualizadas para você que não sacou o seu dinheiro das contas inativas do FGTS. Está acabando o prazo, fique ligado. E ainda vamos trazer as últimas informações daquela tragédia que aconteceu em Cosmorama. Um garoto de 14 anos morreu eletrocutado. É agora. A gente começa o TVU Jornal falando do estado de saúde do padre Silvio. Ele continua internado na UTI em Rio Preto e ontem precisou passar por um procedimento cirúrgico para a retirada de um coágulo no crânio. Segundo a nota, hoje ele estava menos agitado e bastante sonolento. O padre está com um dreno intracraniano, o que torna impossível fazer nesse momento uma avaliação mais concreta no nível de consciência. A família pede para que todo mundo continue as orações. E a nossa primeira reportagem de hoje vai mostrar que Votuporanga é uma das cidades escolhidas por quem deixou o país onde mora por conta das guerras. Em todo o mundo são milhares de pessoas que hoje vivem na condição de refugiados. Aqui na nossa cidade, a nossa equipe conheceu a Nancy, que precisou vencer alguns desafios, como falar a língua portuguesa. A reportagem é de Danilo Arroio Martins e Carlos Nunes. Nancy Ibrahim, que tem como nome árabe Munira, tem 30 anos. Ela nasceu na Síria e veio para Votuporanga há 4 anos. Ela é casada com um brasileiro e tem um filho de 1 ano e meio. Ela conta que veio para o Brasil por causa da situação que seu país se encontra. Eu venho aqui no Brasil porque as guerras lá tá muito difícil, aí eu vim para cá. E lá tem muita briga, bomba, a gente fica com medo. Aí eu vim para cá, a minha mãe brasileira, meu pai sírio. Aí por isso eu vim para cá, eu posso morar aqui. Quando nós falamos em refugiados, nós precisamos voltar lá atrás, no século XVI. Antigamente eles saíam principalmente da Europa e vinham para a América para fazer fortuna. Hoje eles estão deixando os seus países de origem, certo? Seja na Europa, no Oriente Médio, na América Central, na América Latina, e eles estão vindo em busca de segurança. Eles estão fugindo da violência principalmente, bélica. Nancy diz que está aprendendo bem o português, apesar de achar uma língua difícil. Quando eu desci no São Paulo, eu falei, meu Deus, onde eu? É cidade grande e outra coisa do mundo, né? E gostei a língua, mas eu acho a minha língua mais difícil. Sofri 1 ano com a língua portuguesa, mas eu acho a minha língua mais difícil. Assim como a Nancy, muitas pessoas que moravam em países que estão em conflito adotaram o Brasil como nova pátria. Segundo o Comitê para Refugiados do Ministério da Justiça, só no ano passado, o número de refugiados do Brasil cresceu cerca de 12%. De acordo com o comitê, em 2016, o número de refugiados chegou a pouco mais de 9.500, vindos de 82 países. Desse total, pouco mais de 8.500 foram reconhecidos por vias legais de elegibilidade. 713 chegaram no Brasil por meio de reassentamento e 317 entraram no país na condição de refugiado por conta de algum familiar que já mora no país, como é o caso de Nancy. Os dados mostram ainda que no ano passado o Brasil possuía 326 refugiados da Síria, 189 da República Democrática do Congo, 98 do Paquistão, 57 da Palestina e 26 de Angola. Em novembro, entra em vigor a nova lei de imigração,
garantindo condições de igualdade com os brasileiros, como a liberdade, segurança e direito à propriedade. A lei também institui o visto temporário para acolhida humanitária de refugiados em situação de violação de direitos. Eu acredito que, se efetivamente ela for colocada em prática, como foi divulgada, nós estaremos oferecendo condições de dignidade de vida a esses refugiados que foram acolhidos. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Santa Maria, ela está abrindo as portas para que os refugiados com formação acadêmica, e aqueles que ainda não concluíram os seus cursos de graduações, eles possam retornar aos bancos da universidade. Isso é fantástico, isso é humanitário, é a fraternidade universal. Realmente um belo exemplo da promoção de inclusão e igualdade, né? E só para esclarecer, teve uma história que correu à internet dizendo que agora em julho chegariam 13 navios vindo da Europa com mais de 1.800.000 refugiados muçulmanos e que inclusive uma cidade estaria sendo construída para recebê-los. A Agência da ONU para Refugiados no Brasil diz que desconhece essa informação e que ela não procede. O Ministério das Relações Exteriores informou que a notícia é falsa e não tem nenhum fundamento. E ontem foi dia de lembrar a importância da Revolução Constitucionalista. Aqui em Votuporanga teve uma cerimônia na Praça Nuzumabê, que fica ali na Avenida 9 de Julho. Na oportunidade, 3 novos nomes foram acrescentados no obelisco, que traz o nome aí de soldados que moraram aqui na cidade e lutaram pelo Estado. Agora também são lembrados Afonso Sanderbe Van Hout, Alberto Teixeira Soares e João Carlos Botelho de Miranda. E começaram hoje na cidade universitária as obras do complexo esportivo da Unifev. O espaço vai abrigar diversas modalidades esportivas e ainda poderá ser utilizado pelos alunos do Colégio Unifev e por toda a comunidade. Hoje pela manhã teve uma visita ao local onde o complexo será construído, que marcou o início dos trabalhos. A obra, que será construída na cidade universitária, terá 2.700 metros quadrados de área construída. Serão feitas piscinas aquecidas, salas de avaliação, enfermagem, espaço para a prática de judô, além de outros ambientes. Um complexo que vai se integrar também com o campo de futebol e a pista de atletismo. Então vai ser um complexo que agrega tanto o conjunto poliesportivo, e o campo de futebol e mais a pista de atletismo, que apresenta uma dimensão de 400 metros. Que poucas cidades têm uma pista de atletismo com essa dimensão, que ela está regulamentada nas dimensões de normas. Já estamos iniciando, porque a própria obra ela tem três pontos, 3 níveis de execução. Então a gente vai começar por um deles para começar a implantar todas as atividades aqui no canteiro de obras. No total serão investidos R$2.300.000 nessa obra. O projeto é dinâmico e inovador e promete revolucionar o conceito de ensino. Eu não tenho conhecimento que exista, na verdade, um colégio com essa estrutura. Então seremos o primeiro. Para a gente, muito mais do que um espaço, é um local de desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas para o curso de Educação Física, para o Colégio Unifev e para a comunidade. Então isso, para a gente veio coroar esse importante curso da Unifev, que desde 99 foi implantado, e hoje com essa estrutura nós vamos ter todos os requisitos necessários para que possamos desenvolver todas as nossas atividades didático-pedagógicas. O objetivo da instituição sempre para atender os cursos, seja ele o curso na educação superior, seja ele o curso na educação básica no colégio, para ensino médio, ensino fundamental, enfim, uma obra muito esperada pelo coordenador de curso da educação física, uma obra muito esperada pela diretora do colégio, a professora Terezinha. E a diretoria vem atender as necessidades, fazendo essa grande infraestrutura aqui na cidade universitária, que realmente estava em falta. Estamos hoje oficialmente começando essa obra, num prazo aí de 6 meses estaremos entregando toda essa infraestrutura. Você vai acompanhar aqui com a gente a construção dessa importante obra. A previsão, como o professor Rogério Mataruco disse, é que o complexo seja inaugurado no fim desse ano. Vamos mudar de assunto porque em Pindorama, um motociclista de 35 anos ficou gravemente ferido depois de ser atingido por uma linha de pipa com cerol. O acidente foi ontem à tarde.
O homem está internado no Hospital Padre Albino de Catanduva. Enquanto isso, a Polícia Civil tenta descobrir quem seria o dono dessa linha. No mês passado, uma mulher morreu em Rio Preto depois de ser atingida por uma linha com cerol. E a gente vai continuar com as notícias da região, porque teve mais um caso de violência doméstica e prisão por tráfico de drogas aqui no Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, Wender, boa noite. Homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Castilho. O suspeito foi abordado na rua depois que demonstrou nervosismo com a passagem da viatura policial. Com ele, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína, um celular e R$ 227 em dinheiro. O suspeito ainda confessou que em sua casa guardava mais drogas. Ao verificar sua casa, a polícia encontrou ainda um revólver calibre 38, munições, um tijolo de maconha de 1 quilo, porções de crack e cocaína, além de uma balança de precisão. E em Ibirá, um homem ateou fogo no carro da ex-mulher na noite de ontem. O que o motivou foi uma briga entre os dois. A mulher disse aos policiais que teve um prejuízo de quase R$40 mil. Segundo a polícia, o casal já tem histórico de brigas e agressões. Depois de atear fogo no carro, ele fugiu. E se for preso, o homem pode responder por dano qualificado e violência doméstica. Um idoso de 63 anos bateu a caminhonete que dirigia em um poste na estrada vicinal que liga Macaubal à União Paulista. Ele perdeu o controle da direção do veículo e bateu no poste, que foi arrancado do asfalto. Apesar do impacto da batida, o idoso teve apenas ferimentos leves. E devido ao acidente, parte da zona rural de Macaubal ficou sem energia por cerca de 4 horas. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Ainda bem que só foi um tremendo susto, né, Angélica? Até amanhã. E o menino de 14 anos que morreu ontem em Cosmorama depois de sofrer uma descarga elétrica foi enterrado agora à tarde lá na cidade mesmo. Ele limpava uma máquina de assar frangos ontem. A polícia fez perícia para determinar as circunstâncias da morte e agora vai continuar investigando, né? Triste caso. E no próximo bloco tem as orientações para você que tem dinheiro nas contas inativas do FGTS e ainda não sacou. O prazo termina dia 31. E ainda tem a previsão do tempo. O TV Jornal volta já. Estamos de volta com o TV Jornal e a segunda foi mais um dia de tempo seco, né? A umidade ficou em 47%. A tendência é ficar ainda pior nos próximos dias. Os detalhes a gente tem na meteorologia com Inaê Rodrigues. Boa noite, Inaê. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. O tempo segue bem seco, então temos que continuar em alerta com as queimadas. Aqui em Votuporanga, os termômetros devem registrar 15 graus logo às 7 da manhã, mas esquenta um pouco, alcançando já no período da tarde os 29 graus. Continua sem previsão de chuva por aqui. Em Rio Preto, nenhuma previsão de chuva também. Por lá, terça-feira deve ser de sol, com os termômetros entre 16 e 27 graus. Na capital, a terça-feira deve ser de sol com algumas nuvens. O tempo por lá também continua seco. A mínima deve ser de 14 e a máxima de 24 graus. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, Inaê. E esse tempo seco, além das doenças respiratórias, também é propício para propagar algumas doenças contagiosas, como a conjuntivite. De janeiro até agora, a Secretaria Municipal da Saúde já registrou 829 casos de conjuntivite. No ano passado, nessa mesma época, foram 279. A Prefeitura diz que ainda não é considerado surto, mas que está monitorando os casos e realizando as medidas de prevenção e precauções nas unidades de saúde e pronto atendimento. Então vamos ficar de olho, né? Sábado foi dia de movimentação intensa nas duas agências da Caixa Econômica Federal. Os nascidos em dezembro tiveram a liberação do dinheiro das contas inativas do FGTS. E a gente aproveita para lembrar que faltam 21 dias para terminar o prazo desse saque. Se você tem direito ao dinheiro, mas ainda não retirou, a gente tem as recomendações nessa reportagem que vamos exibir agora. Nesta fase, podem sacar os trabalhadores que possuem saldo nas contas inativas do FGTS nascidos em dezembro. Segundo a Caixa Econômica Federal, mais de 2,5 milhões de brasileiros têm o direito a saque este mês. O valor disponível para saques ultrapassa 3,5 bilhões de reais, o que corresponde a 8% do total. Lembrando que o prazo final é 31 de julho. Valores até R$ 1.500
podem ser sacados nos caixas eletrônicos somente com senha do cartão cidadão. Para valores até 3 mil, o dinheiro poderá ser retirado no autoatendimento com a senha do cartão cidadão, lotéricas e correspondentes caixa. Saques acima de R$ 3.000 devem ser feitos nas agências da Caixa. O trabalhador deve levar um documento oficial com foto e a carteira de trabalho. O movimento da agência de Votuporanga foi grande no sábado. Segundo o gerente regional, o balanço até agora é positivo. Foi muito tranquilo, a Caixa disponibilizou para os trabalhadores diversos canais de atendimento e a gente acredita que foi um grande sucesso aí, a Caixa conseguiu atender com maestria aí toda a população, né, dos trabalhadores que tinham saldo aí a receber do Fundo de Garantia. Para muitos trabalhadores, esse dinheiro vem em boa hora para quitar dívidas e até poupar. Pagar as contas, investimentos, sim. Tem que investir e guardar um pouco. Eu achei que vem numa boa hora, né? Vai dar pra gente estar pagando as contas e ainda vai sobrar um pouquinho. De acordo com a Caixa, mesmo os trabalhadores nascidos em outros meses que ainda não sacaram terão o direito de tirar o dinheiro até o final desse mês. Até o dia 31 de julho, todos os trabalhadores dos meses anteriores que ainda não fizeram o saque poderão se dirigir até uma agência da Caixa e fazer o levantamento do seu recurso. Depois desse prazo, o governo anunciou que o dinheiro volta a ser liberado só em alguns casos, que é quando a pessoa é demitida sem justa causa ou por conta de uma doença grave, e também para a compra da casa própria. E a Petrobras reduziu o preço da gasolina vendida nas refinarias às distribuidoras em 2% e do diesel em 1,7%. O reajuste entra em vigor já amanhã e deve chegar em breve nas bombas. O anúncio foi feito no site da companhia agora à tarde. Esse é o 5º reajuste neste mês para os 2 produtos. Esses reajustes poderão ocorrer a qualquer momento, podendo ser até diários. E a seguir as informações sobre o parecer do relatório na Câmara dos Deputados sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Ele voltou pela continuidade do processo. E ainda vamos mostrar que tem gente empreendendo com a vontade de ajudar a gente a dar um presente diferente para as crianças. Ficou curioso? Daqui a pouco o TV Jornal conta essa história para você. Voltamos. Deve ser votada ainda nesta semana na Câmara dos Deputados a denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Os deputados vão definir se ela continua ou não. Agora à tarde, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, votou pelo parecer favorável à admissibilidade da denúncia pelo crime de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Sérgio destacou que não concorda com o argumento da defesa de Temer, abre aspas, eu não posso concordar, a denúncia não é inepta, fecha as aspas. Lembrando que esse relatório é de extrema importância porque os próximos deputados acabam seguindo, às vezes, a maioria desses votos. E a crise econômica fez cair os gastos com estética e bem-estar no país. O que está salvando o setor é que o brasileiro é bem vaidoso e coloca o Brasil como 4º produtor mundial quando o assunto é fabricação de produtos de saúde e beleza. Já imaginou um boné com luzes de LED para impedir a queda de cabelos? Estimula as células do couro cabeludo, os folículos, a produzirem mais energia. Então, ele diminui a queda de cabelo e aumenta a qualidade dos fios, espessura, volume. São várias soluções para interesses diferentes. Esse batom dá um efeito de aumento nos lábios. E tem produto para criança também. Este elástico é borrifado com solução antipiolho. Existem estudos que comprovam que essa matéria-prima consegue combater não somente o piolho, mas com outros insetos também. Para quem não gosta de sabonetes de hotel, tem essa opção em comprimidos. Aqui também dá para aprender um pouco sobre como são feitos os produtos que a gente usa no dia a dia. Você sabe como se faz um creme hidratante? Aqui a gente pode ter uma ideia. São 3 ingredientes. Primeiro, a base, que é o creme propriamente dito, que é escolhido de acordo com a sua pele, oleosa, mista ou seca. Depois disso vem o ativo, que é a função que o creme vai ter no seu corpo. Aqui, por exemplo, a gente tem vários. Efeito clareador de manchas, hidratante, potencializa a hidratação, combate acne e também combate as rugas. E por último,
finalmente tem as essências, que é o cheiro que o creme vai exalar depois que é aplicado. Bom, eu já escolhi o meu. Para a pele mista, com anti-idade e um cheirinho amadeirado. Obrigada. Hoje, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de consumidores de produtos de saúde, beleza e bem-estar. Só perde para Estados Unidos, China e Japão. As novidades primeiro são produzidas por farmácias de manipulação, depois podem ser incorporadas pela indústria. A gente tem uma capacidade até mais rápida do que a da indústria, porque a gente lida diretamente com o cliente final, no caso o cliente, o paciente, né? Então a gente consegue adequar as nossas fórmulas, as nossas inovações de acordo com o que eles precisam. É realmente aquela história de ficar de olho no mercado e também nas alternativas para que encante o cliente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2050, o Brasil terá 64 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Isso representará cerca de 30% da população do país. Logo, naturalmente, as pessoas vão buscar cada vez mais recursos para manter a jovialidade e a beleza. Por isso, a demanda por produtos deve crescer a cada dia. Já está valendo aquela lei, que torna que boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. A Federação Brasileira de Bancos começou a adotar, nesta segunda, de forma escalonada, uma plataforma de cobrança que permite a quitação de boletos em atraso em qualquer agência bancária. Por enquanto, a novidade só está disponível para os boletos de valor igual ou superior a R$50 mil. Em dezembro, boletos vencidos de todos os valores passarão a ser aceitos em qualquer banco. E você, o que pensa em comprar quando é chamado para o aniversário de criança? Carrinho, boneca, roupa? Pois é, só que você pode ir muito além. Essa é a ideia que vem lá de São Paulo. Duas amigas criaram um projeto que tem a intenção de ajudar adultos a presentear crianças com outras ações além de coisas materiais. É bem interessante, viu? Vamos ver. Elas são meninas de 15 a 18 anos questionando o papel que têm como mulheres no mundo. Hoje o dia é para falar sobre medos e desejos. Medo de falhar, medo de não agradar, desejo de independência e de liberdade de ser quem se é. O que para meninos é muito mais fácil, como lembra Júlia. Com a Mulher Maravilha estampada na camiseta, ela só quer saber de conquistar o mundo. Mas primeiro precisou superar obstáculos que para ela só surgiram por ser mulher. Era bem complicado, principalmente na autoestima, né? Tanto nas questões físicas quanto emocionais, eu era bem para baixo, era bem retraída, mas agora eu estou bem melhor. Esses são assuntos que nós mulheres entendemos bem. Para ajudar a pensar sobre eles, Débora e Ana Carolina organizam um projeto Força Meninas. Aqui, a ideia é dar voz e vez para quem está mais acostumada a pedir licença do que colocar as próprias opiniões. Encontros como esse já aconteceram em outras cidades e envolveram meninas ainda mais novas, com o mesmo propósito, fazer com que elas confiem mais em si próprias. É um dia inteiro de atividades para que elas se sintam cada vez mais fortes. A sociedade não vai mudar do dia para a noite, né? A gente fala bastante isso. Mas quando você está fortalecida, você sabe que a sua voz tem valor, você sabe que a sua diversidade, na sua diversidade está o seu poder, está a sua beleza, você consegue encontrar caminhos. Então, eu acho que essa é a solução para esse problema. Essa psicóloga e psicanalista explica que uma forma de vencer a baixa autoestima é olhar para dentro, descobrir o que gosta e, com isso, seguir o seu caminho. É dar muito valor para aquilo que se sente, é não se assustar com o sofrimento. Só que a gente, infelizmente, não tem uma sociedade hoje que tem espaço para esse sofrimento ou que ensina a gente a lidar com o sofrimento. Entre tantos caminhos, Júlia já sabe o que trilhar. Quer estudar relações internacionais. Eu gosto dessa questão dos desafios globais, né? Então, problemas como a erradicação da fome ou até mesmo o feminismo. Essas questões, sabe? Eu gosto muito de tratar sobre isso. Por que a mulher não poderia entrar fazer o mesmo emprego que o homem ou fazer as mesmas coisas que o homem, as mesmas atividades, sabe? Ela tem tanta capacidade quanto. Uma ideia bem legal, que acaba motivando as crianças a terem experiências novas. Fique agora com o programa Meio de Campo. Amanhã, 8h15 da manhã, tem Jornal da Manhã Unifev com as primeiras notícias do dia. Então, uma ótima noite, um bom descanso. Tchau, tchau.